Olá, internet, tudo bem? Nós voltamos aqui com mais um resumo da semana. Se você é espectador já rotineiro aqui do Política do Bom Senso, sabe que eu falei que era o último o último resumo da semana, perdão, na semana passada. Aí você fala, ô seu mentiroso, você não falou que esse seria o resumo do ano, a retrospectiva? De fato, falei. Porém, para minha surpresa também, acreditar em político, para minha surpresa, os nossos políticos continuaram trabalhando essa semana e até que produziram certas coisas, produziram notícias importantes. Então, eu trouxe aqui a cavalaria, o peso, o que eles chamam? Batalhão de peso, batalhão pesado aqui do Ricardo Rosso para trazer as boas informações aqui pra gente sobre os assuntos que nós vamos comentar essa semana. É isso aí, Danilo, com esse chapéuzinho do Papai Noel que ele obrigou a gente a... Fica aqui a dica, foi obrigatório a participação com o Papai Noel, estamos dentro. Aqui. Mas sim, acho que valeu a pena sim o resumo da semana, teve muita coisa. E batalhão de peso não era o Dino, gente, eu vou ser canceladíssimo. Tá tudo bem, segue aí. Como é que... Batalhão de elite. Batalhão de elite, aí tudo bem, também serve. Fica aí brincando com o futuro ministro. Isso, do já é ministro, Supremo, dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro é a posse dele lá no Supremo. Enquanto isso, ele permanece ministro. Aí no dia 18, mais ou menos, ele faz a transição para quem quer que seja o próximo indicado a ministro. Da semana passada, era isso. O Dino tinha sido indicado, não teve nenhuma repercussão agora dessa semana, agora as notícias são novas mesmo. Nossa, e o Ricardo... na passada, a notícia de peso era a indicação do Dino, a notícia forte, a notícia da semana era essa. Ó, só para lembrar que também está sendo transmitido no seu canal, viu? Tá tudo bem. Falando, ó, ele falou da decoração, olha que decoração maravilhosa. Decoração de milhões de reais. Você tá reclamando aí de barriga cheia, tá? É verdade. Bora! Lá naquela emissora fizeram alguma coisa, te deram um... Não, né? Não fizeram nada. O programa continua da mesma cor. Do mesmo jeito. Então, aqui pelo menos eu me preocupei em fazer alguma coisa diferente com o tema natalino, já que vai chegar no dia 24 de dezembro esse resumo da semana para você. E começamos aqui, na verdade, teve um assunto que teve um burburinho no domingo à noite, segunda-feira, mas eu deixei para sexta porque teve repercussão aqui. Então eu vou pular. Vou para terça-feira aqui com a notícia que já tá dando spoiler aqui. Você se lembra em setembro? Eu não sou do futebol, mas teve alguma coisa, acho que foi no Maracanã? Foi aqui no Morumbi. Aqui, perdão. Foi uma final de alguma coisa de futebol, eu não sei. E a Aniele Franco, a ministra do... que ela é? Da Igualdade Racial. Ela veio aqui para São Paulo. E ela gravou um vídeo... Ministra do quê? Repete, por favor. Igualdade racial. Igualdade racial. Igualdade tá bom. racial. Grava essa parte. Né? Ela veio aqui para São Paulo, gravou uma história e eu tô indo lá na final. Isso. Né? De novo, eu não sei o quê. Eu não sou muito ligado a futebol. Tô indo lá. Aí o pessoal criticou. Ai, tá usando o jatinho da FAB, etc, etc. E a assessora especial dela, que tem um nome aqui, Marcele Decoté, ela publicou o seguinte... Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Com linguagem neutra. Final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Tá. A assessora e a ministra Aniele Franco são flamenguistas. Vieram assistir a final que foi no Morumbi. Mera coincidência. Mera coincidência. Só pra gente... E aí todo mundo falou, você tava indo ver a final do time que você quer, que você torce, não fazer nada de especial. Mas enfim... E ela publicou a Marcele, ou Marcelê, sei lá, torcida branca que não canta, descendente de europeu, safade, pior de tudo, pauliste. E aí o pessoal começou a falar como é que é a igualdade racial fazendo esse tipo de discurso, etc, etc. E fizeram uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual, porque isso é crime de racismo, né? E aí houve a instauração da investigação, esse processo teve a sua continuidade, porém chegou na mão da promotora e ela deu um relatório pedindo o arquivamento do processo, da investigação, sobre o argumento de que racismo reverso não existe e, em não existindo, não há por que se investigar. E aí o caso, lógico, tomou uma proporção e o Ministério Público, então, por meio do seu Procurador-Geral do Estado, cujo nome é alguma coisa... Ele disse o seguinte, não pode esse tipo de situação, porque desagregar conforme raça, você para toda a pacificação do Estado, né, da sociedade, o que não é desejável. Então, tem sim que se investigar. E o racismo reverso, Ricardo? Existe, não existe? Você tem alguma coisa a falar sobre esse assunto aí, que ele é polêmico,
É Tá? polêmico. Isso sim são questões de fato importantes para o combate do racismo. Não ficar falando, discutindo se existe o termo buraco negro é ou não um termo racista, como a própria Nelly Franco falou lá no Fala Ministro do canal Gov ou na TV Brasil. Né? Isso sim é uma ação que a gente tem que combater. Tô certo ou é mimimi da minha parte? Não, acho que você está certo, sim. Acho que a discussão do racismo reverso é uma discussão que vai rolar, inclusive aqui no MP. O primeiro ponto, eu acho que um ponto extremamente importante. A moça aqui, não lembro o nome, também não faço questão de saber, Marcele, não sei das quantas. Que com esse nome também aqui deve ter alguma coisa de europeu. Ah, certamente, europeu, certamente ela é descendente de indígena. europeu safade, é como ela isso. falou. Mas enfim, não pode, assessora de uma ministra de Estado de um país da envergadura do tamanho do Brasil, não pode ter esse tipo de comportamento. Ainda mais, eu acho que isso se agrava quando ela está na pasta que ela estava, da igualdade racial. Então se pressupõe que a ministra e que todos que estão no primeiro escalão aí do lado da ministra, na sua assessoria, tenham todo esse cuidado. Primeiro que eles acreditem de fato na igualdade racial, acho que seria pressuposto, mas depois que eles de fato propagassem isso. Não bastasse ela estar viajando com o nosso dinheiro, ela é funcionária do povo brasileiro, é paga para isso, estava viajando no jatinho da FAB, que já não é uma coisa bacana, já não é legal, já não era para ela fazer. Teve um outro ministro que também foi pro mesmo estádio do Morumbi aqui em São Paulo, o ministro Silvio Almeida, que foi de voo comercial, dando inclusive um belo exemplo. A Aniele foi no jatinho da FAB, a assessora foi no jatinho da FAB, foi assistir a final do time que ela gosta e me solta uma frase dessa, que pra mim é sim preconceito. Porque quando você discrimina uma pessoa ou um grupo por causa da cor dela ou da origem dela, pra mim tem aí um crime embutido. Não importa se essa pessoa é parda, é negra, é preta, é azul, é amarela, é branca, ela ficou... No tweet dela foi clara, acho que pra mim ali, além dela ofender os paulistas, os brancos, os torcedores do São Paulo, ela foi aonde podia ser. E sim, na minha opinião, deve ser punida por isso. Ela era para ser um exemplo, uma funcionária pública que combate a desigualdade racial, que deveria e ela combater. promoveu, exatamente, que deveria combater, e ela promoveu a desigualdade racial. Então foi um comportamento deplorável. Para mim, ela deveria pagar por isso. Ela já foi exonerada do cargo, mas a gente sabe como é que são as coisas em Brasília, principalmente nessa ala avermelhada do poder brasileiro. Eles tiram ela ali, deixa a poeira baixar, coloca numa outra diretoria, uma outra secretaria na prefeitura, não sei da onde, e a vida segue. Então tem que ser exemplo, sim, porque aí imagine vocês que estão nos acompanhando, imagina você, Danilo. Vou virar um pouco esse jogo. Imagina se fosse uma pessoa de direita, ligado, sei lá, ao governador Tarcísio, ligado ao governador Ratinho do Paraná, ao governador de Santa Catarina, enfim, que falasse algo próximo a isso. Ela tinha sido execrada, ela provavelmente já estava presa, não ia ter essa discussão que a gente está tendo aqui. Uhum. E nós também estaríamos lá condenando, porque não Com importa certeza. partido político, fez bobagem, tem que pagar. E essa cidadã, espero que pague pelo que fez. Uhum. Existe a diferença aqui entre racismo e injúria racial. A injúria racial é falar, ô seu N safado, pelo fato de você ser N, negro no caso. Né? Isso é uma injúria racial. Para você, ela não é imprescritível, imprescritível, perdão. Porque atingiu só você. Outra coisa é eu generalizar e dizer que todo N é safado. Nesse caso é racismo, que é imprescritível e inafiançável, é um crime grave. Olha aqui, pior de tudo, paulista. Imagina se fosse, como o Ricardo falou aqui, eu fosse para, deixa eu ver um estado lá de cima, Alagoas. Pior de tudo, alagoano. Não, é uma situação ruim. E a questão do racismo reverso tem duas posições aqui. A primeira, que é adotada por essa promotora, Maria Fernanda Bolsalobre Pinto, ela falou que não existe racismo reverso, que é o racismo que acontece entre negro para um branco. Então falar seu branco azedo. Para ela, o racismo não se configura porque não existe o racismo do negro ou de qualquer outra coisa contra um branco. E há outra teoria, que essa daqui é o que faz sentido para mim, que não existe racismo reverso, existe racismo.
Ponto. Ponto. Seja ele de um negro contra um branco, de um branco contra um negro, de um branco contra o asiático, do asiático contra um descendente, De judeu, sei lá, qualquer enfim. coisa assim. Racismo e ponto final. Independentemente de quem seja a vítima. Essa é a posição que eu adoto. Não existe, não é porque mimimi, é porque é racismo de qualquer forma. Porque parece, aí colocar esse reverso, parece que realmente só existe racismo contra negro. E não, isso não é verdade. Ela poderia ter escrito isso aqui, fundamentado, não existe racismo reverso, porque é tudo racismo. E dessa forma, investigada por racismo será. Porém, não foi dessa maneira, teve uma repercussão e o MP mesmo já corrigiu, determinando a investigação, porque, como o Ricardo falou, integrante do Ministério da Igualdade Racial, não tem o mínimo cabimento de que ela promova algum ato que vá contra a igualdade racial. Acho que a pena dela deve ter um agravante, inclusive, por ser funcionária pública no exercício da função e tal. Mas, enfim, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Isso daqui vai ser em 2024. Isso. Então, para você não perder o que acontece, se inscreve aqui tanto no Bom Senso quanto no Ricardo Rose, já que esse programa é divulgado simultaneamente em ambos os canais. Continuando aqui, quarta-feira nós tivemos a promulgação da PEC que reformou o nosso sistema tributário. Para quem não sabe, os impostos estão lá no artigo 150 da Constituição Federal, lá está dizendo dos poderes de limitar, da limitação dos poderes de tributar. Então o Estado não pode tributar tudo, está lá no artigo 150 da Constituição, o que pode e o que não pode. Os deputados então fizeram uma reforma porque é um inferno. Não vou falar aqui que ficou uma maravilha, tá? Para mim foi 6 por meia dúzia? Sabe aquelas... Sabe o rojão? O estalinho. Estalinho. Foi um estalinho, alguma coisa. Porém, não foi o ideal. Enfim, o que aconteceu? Tinham 4 impostos. Desses 4, eu sei que você vai falar que tem uns 5 aqui. Calma. Desses 4, juntaram aqui para 2 e criaram um novo. Então, não sei se é uma coisa... esqueci de falar aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Eu vou tentar colocar essa imagem melhor aqui para vocês. O PIS/COFINS, que eram impostos federais, se tornaram a contribuição sobre bens e serviços. O ICMS e o ISS, ICMS estadual e ISS municipal, juntou no imposto sobre bens e serviços e criou o imposto seletivo, que é o imposto do pecado. Então, antigamente, se você queria desincentivar uma prática, por exemplo, fumar é ruim. Então, o imposto sobre cigarro era muito alto. Imposto de importação, o IPI, que é um dos que podem sumir ou não. Daqui a pouco você explica melhor aí se ele some ou não. Então, imposto sobre bebida, sobre cigarro são altos. Vão trocar esse imposto por um imposto seletivo que vai contra qualquer prática que seja prejudicial ao meio ambiente ou à saúde humana, ou seja, qualquer coisa, né? Mas, fazer o quê? É o imposto que eles colocaram lá. Um imposto super genérico. E o IPI fazia essa função, como eu comentei, que você tinha um IPI muito alto na bebida, no cigarro ele vai desaparecer, entre aspas, e então entra em local aqui o imposto seletivo. Essa sessão aqui, como você pode ver, foi só uma PEC. Eu achei até estranho a TV Senado, a TV Câmara, dando tanta audiência assim, né? Colocando o Lula, o Pacheco aqui, porque é só mais uma das PECs que são promulgadas, etc, e elas não têm. Porém, teve toda essa cerimônia, inclusive aí uma confusão que é o próximo assunto. Por enquanto, pausa no próximo assunto. Reforma tributária foi a melhor que nós podíamos ter? Ou ela, como eu falei, foi só um estalinho aí no meio? Ele sempre dificulta. No final, tá indo bem. Aí no final ele me solta uma bomba dessa. A melhor que podíamos ter. Não, certamente não é a melhor reforma tributária. Eu complico porque eu sei que você consegue responder. Mas é a que nós conseguimos fazer. Então vamos lá. Apesar do que o Danilo já tem explicado aqui para vocês, e é basicamente isso, 5 impostos, eu coloco sempre o IPI aqui, porque o IPI ele vai ficar a partir de 2027 na Zona Franca de Manaus e tal, mas está aqui. Um imposto que é municipal hoje, o ISS, um imposto que é estadual, o ICMS, eles vão se juntar no IBS, ok? 3 impostos federais, PIS/COFINS e IPI, vão se juntar e vai ser o CBS. E o IPI vai continuar na Zona Franca de Manaus. Essa transição toda vai até 2033, se eu não estou enganado. Vai enrolando no assunto que eu vou procurar. Isso, até 2033, se eu estou enganado. Vai demorar bastante 2033, tempo. Quando todos eles forem para ser implementado, pelo menos 10 anos. A coisa vai sendo implementada em camadas, mas basicamente é isso.
A princípio, 5 impostos em 2, aí se criou mais um, que é o imposto especial. É, o imposto do pecado. Chamado também imposto do pecado, que pode ser colocado em quase qualquer coisa. Isso aí também é uma questão que ficou uma dúvida e vamos descobrir um pouco mais à frente. Simplificou. Só que o que parece ser apenas 5 impostos em 2 mais a criação de um, não é. Por quê? Porque que simplificou e por esse ponto foi muito positivo. Porque cada estado brasileiro tem um ICMS. Nós temos 27 estados, então são 27 ICMS que geram guerra entre os estados. Um estado quer atrair uma indústria, ele baixa o ICMS, ele coloca lá embaixo, ele zera, ele dá uma isenção para aquela indústria, para aquela empresa vai para lá. Era que era chamada guerra fiscal entre os estados. Além da guerra fiscal entre os estados, ou seja, cada um dos 27 estados tinha um ICMS, ou era 27 ICMS diferentes, você também tinha em cada um dos municípios brasileiros um tipo de ISS. Por exemplo, aqui é uma realidade nossa, em São Paulo tem em torno de 5% de ISS para uma empresa prestadora de serviço, na cidade vizinha daqui, Barueri ou Osasco, o ISS é 2%, 3%. Então muitas empresas que funcionam em São Paulo criavam um domicílio fiscal em Barueri apenas para emissão de nota de lá. Alguns transportavam realmente suas coisas, mudava tudo lá para Alphaville, para Barueri, para Osasco, para algumas cidades da região, para pagar menos ISS. Algumas era só um domicílio fiscal. Então tinha muita coisa acontecendo. Uma outra coisa importante, agora vai se cobrar o imposto no final da cadeia, do processo, que antes tinha uma dúvida muito grande, podia causar aí um escalonamento de impostos muito grande. Então vamos lá. Para simplificação daquele manicômio tributário que era o sistema brasileiro, que ainda é, até 2033. Foi bom essa simplificação, ok? Então, para simplificar, foi bom. Teve todo esse oba-oba que você falou, Danilo, porque a reforma tributária, de alguma maneira, ela está tramitando pelo menos há 40 anos no Congresso Nacional. Era algo que se discutiu muito, que se brigou muito, nunca se chegava num acordo e agora conseguiu se chegar nesse acordo. Não é o melhor, mas foi o possível, foi um avanço. O avanço da simplificação. Agora nós também temos o outro lado da moeda, que é o lado ruim. Qual é o lado ruim? Nós podemos ter, eu digo podemos porque tem todo um cálculo e ainda não se bateu 100% do martelo, mas provavelmente será o imposto mais alto do mundo. O mais alto deve ficar em 27,5%, baseado em algumas projeções aí, alguns cálculos feitos pelo Ministério da Fazenda aqui. Nós devemos ficar aqui nesse patamar. Isso aqui se coloca porque vai ficar bonito, mas é esse aqui que provavelmente 27,5% é que vai ficar. O que será? Passaríamos a Hungria, passaríamos a ser o chamado imposto de valor agregado mais alto do planeta. E aí é ruim, porque na minha análise a gente aumentou um pouco do nosso tributo. Em toda essa... Simplifica de um lado, mas aumenta tributo do outro. E não fica bom para o cidadão. Por isso não foi a nossa melhor versão de reforma tributária, nem de longe. Mas ela simplifica muito sim. Eu conversei com muitos economistas, muitas pessoas que trabalham em empresas que têm franquia, empresas que têm rede, que estão conectadas. Imagina o manicômio que é você ter filiais em estados diferentes. Em cidades diferentes era um problema. Você faz um cálculo aqui é uma coisa, na outra cidade do lado é outra, na outra cidade é outra, e fica muito difícil. Agora a gente padroniza, e aí a partir de 2033, com tudo implementado, a gente vai ter realmente um imposto mais simplificado, porém caro. E esse é o Brasil, infelizmente. Então, por um lado é bom, uma reforma que simplifica, por outro lado ela aumenta um pouco os impostos. E é importante, essa lógica da reforma tributária daria por si só um programa inteiro. Talvez valha a pena no seu canal, no meu canal, a gente fazer um pouco esse bate-papo para esmiuçar a reforma tributária, porque ela muda também o foco de taxação, a forma de devolução Tem um cashback desse também. cashback para o cidadão, enfim, tem várias variáveis, vai mudar o foco de tributação das indústrias, vai passar para os serviços, então vai aumentar as alíquotas de quem paga. Por outro lado, tem um desconto em cima de algumas áreas, como a sua, por exemplo, que são os advogados, vão ter um desconto, não vai ser 27,5%, vai ser menos. Finalmente. Mas enfim, tem toda uma matemática complicadinha que valeria realmente um programa inteiro para a gente falar sobre ela. Mas o que é importante vocês entenderem de cara, simplificou, e por esse lado de simplificar é bom, seriam mais de 5.600 impostos só municipais, mais os 27 estaduais, que agora serão porém
aumentou a carga tributária do povo brasileiro, uma coisa que a gente não aguenta mais, uma coisa que a gente não precisa mais é pagar nenhum centavo a mais por nada, porque já pagamos demais. Então comemoramos pela simplificação, choramos pelo possível aumento de imposto por passarmos nesse ranking provável, aqui, no primeiro caso. provável aumento de imposto para sermos aí o país que tem o imposto mais alto no planeta. No entanto, nós continuamos aí com 5.000 e poucas alíquotas de IPTU, cada cidade vai ter a sua, com 27 alíquotas de ITCMD, quando você quer o imposto de herança, tá? Então tem muitos outros impostos, no governo federal tem imposto de importação, imposto de exportação, as suas comprinhas da Shein e da Shopee ou Shopee? Shopee. Enfim, né? E é interessante essa parte da guerra fiscal, porque realmente, praticamente a Alphaville cresceu nessa toada de vem pra cá que o imposto é menor. Para mim, que o imposto era 5 ou 4%, eu não lembro aqui em São Paulo, profissional liberal, pequeno, talvez não faça diferença eu ter que morar lá em Barueri para poder viabilizar meu negócio. Mas para empresas grandes faz todo sentido, tanto é que você pega a estrada lá, que é no seu nome, e vai chegando ali na região de Alphaville, você vê, por exemplo, a Enel, ela mudou para lá porque os impostos que ela paga são muito altos, principalmente ela que presta serviço, então faz uma diferença muito grande, aí uma redução de 5 para 2%. Né? 60% a menos de imposto realmente faz muita diferença. Agora, sem isso, você unifica e, consequentemente, não tem mais a guerra fiscal. Os estados e municípios terão que usar outras artimanhas. Agora, existem outras guerras. Por isso que eu falei que dá um programa inteiro e dá até 2 ou 3. Porque, vamos lá, a junção do ISS com o ICMS para fazer o IBS... Como vai distribuir para os estados a repartição disso? Então vai se criar um organismo nacional que os estados participarão e como vai ser a partilha disso? Aí agora a guerra vai estar nesse conselho, nesse órgão, para poder repatriar esse dinheiro de volta para os estados. Então vai ter uma discussão ainda ampla, já se tem uma ideia, já houve uma discussão muito forte para que nenhum estado seja prejudicado, vai ter que se criar um fundo, enfim, tem toda uma lógica complexa, mas agora a guerra está dentro desse conselho para saber como é que vai ser dividido esse dinheiro. Quanto vem, por exemplo, para um estado que é muito produtor, que contribui muito com esse fundo, que é o estado de São Paulo, entre outros, e quanto vai para estados que contribuem bem menos e muitas vezes são estados até deficitários nesse processo, que normalmente são estados do Nordeste ou do Norte. Então essa guerra vai acontecer agora nesse conselho. Eu lembro que ainda vão precisar algumas leis complementares para regulamentar toda a reforma tributária, inclusive, por exemplo, a alíquota. Esse conselho de divisão é muito importante a gente falar isso, porque, por exemplo, São Paulo tem 40% do PIB brasileiro é daqui. Então, se a gente tributa o dinheiro, 40% da arrecadação vem daqui. Não precisa ser muito gênio para entender isso. Porém, eu lembro que esse conselho ia ser por estado. E aí aconteceria a mesma coisa que acontece no Senado. O Nordeste tem muito poder por ter muito estado. O Sudeste tem 4 estados, tem menos poder. Então, nessa divisão aí, o Nordeste poderia ser beneficiado. Não estou falando nada aqui de contra o Nordeste. Estou falando a vida como ela é. Se eu arrecado 100 e você arrecada 10, eu quero mais dinheiro na hora de voltar. Agora, se seus votos são muito maiores do que os meus, porque não é por população, é por estado. Exatamente. E você olhar o mapa, ali no Nordeste tem muitos estados, se não me engano são 9. Aqui no Sudeste tem 4, no Sul 3. Eu não vou nomear tudo aqui, senão eu vou passar vergonha que eu vou esquecer algum. Mas alguém vai sair aí no prejuízo. Né? Vai ser uma boa discussão, uma boa conversa que faz sentido e que agora vai ser travada nesse conselho aí. Enfim, novas leis, novos regulamentos deverão ser apresentados para regulamentar a reforma tributária, que foi só o início. Isso. Eu tinha dito aqui que é uma PEC, mais uma das mais de 100 PECs que a nossa Constituição já teve. Aí teve todo mundo aqui, tá vendo? Muito deputado, muito senador aqui no Congresso Nacional. Gente, parece a Sé, 16 horas, 18 horas. E teve empurra-empurra, gente xingando o Lula, e teve confusão, etc. E ocasionou aqui um tapa do
Quaquá, Washington Quaquá, que é Quaquá. vice-presidente do PT. PT do Rio Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele deu um tapa na face de quem? Washington Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. Aí o PT entrou com... Calma. E além disso, o Quaquá também chamou Nicolas Ferreira de, abre aspas, viadinho. Por quê? Eles estavam, como vocês viram aqui, o Lula estava na mesa aqui do Senado. E os deputados aqui. Os deputados de oposição começaram a falar: Lula, ladrão, seu lugar na prisão. Lula não, fora Lula, etc. Né? E esse Washington Quaquá, ele pegou o celular dele, começou a gravar, foi para onde estavam esses deputados. E de acordo com a versão dele, que inclusive é dita aqui, que gerou uma representação do PT contra quem levou o tapa. Olha a loucura. Mas segundo eles eu estava gravando aqui para comprovar o seu indecoro parlamentar e você veio tentar tirar o meu celular. E aí nessa eu dei-lhe um tapa. Segundo o PT foi isso que aconteceu. A imagem que eu vi, sem nenhum aqui partidarismo, eu não vi esse tentar tomar o celular, eu só vi realmente o tapa, e muito mais ou menos porque a gravação estava aqui e só deu para entender isso. O deputado, Messias Donato, ocupou a tribuna da Câmara, chorou, dizendo o seguinte: é isso que a gente quer enquanto sociedade, que a discussão beire a agressão, né? E aí depois se tornou uma troca de acusações no Conselho de Ética. O PT, como eu disse, representou aqui o Messias Donato, o Nicolas, o Gayer e o Abílio Brunini, lá do Mato Grosso, por terem xingado o Lula. Porque existe lá no regulamento, não é regulamento, como chama? Regimento interno da Câmara e do Congresso Nacional, do Senado, que você não pode se dirigir a autoridades, principalmente a autoridade do Poder Executivo, com termos indecorosos. De novo, o direito sendo o que é indecoroso. Enfim, razão de um lado, razão de outro, a partir para a ignorância também, realmente não é o que a gente quer. Né? Eu vou tentar colocar a imagem aqui, se eu lembrar você vai ver isso agora. Estou fazendo os procedimentos cabíveis, jurídicos, quando me deparo com uma reportagem dizendo o seguinte. É uma reportagem que ele falou, senhor presidente. Eu bati mesmo. E se eu puder, eu bato de novo. Essa casa não serve para isso, não é um ringue. A discussão, a briga, é no campo de ideias, cada um fica nas trincheiras que defende. Eu não tenho culpa, senhor presidente, se eu defendo a vida, se eu defendo a família, se eu defendo os valores cristãos. Eu não tenho culpa. E sempre o que eu falo assim, quem tem preço se vende. Por alguma questão, isso é, entre aspas, é do jogo, mas quem tem raiz e valores não se curva para essas benesses. E não vou me curvar. Enfim, Ricardo, como que funciona mais ou menos? Eu te represento, aí vai na comissão, e aí ele pode chegar à cassação, por exemplo? Nos dois casos. No último caso seria cassação, pode ser uma suspensão, tem vários tipos de punição, que é sempre esperada é a cassação quando há de fato a quebra do decoro. E quem julga o que é o decoro, é a quebra, é o pessoal da comissão. Que faz parte do Conselho de Ética da Casa. Uhum. Enfim, vamos lá. Primeiro ponto, gente, a gente vê o Congresso Nacional Brasileiro, que era uma sessão do Congresso Nacional, quer dizer o quê? Sessão da Câmara dos Deputados com o Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, subiu à tribuna depois e falou muito sobre essa cena que o Congresso protagonizou. Estava lá o Pacheco, presidente do Senado, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a chegada do Lula, os deputados de direita, mais acalorados, começaram a gritar palavras contra o Lula. Fez com que a galera da esquerda também se exaltasse. O resultado final ficou nítido no vídeo, que o deputado o Donato tomou um tapa no rosto. O Quaquá bateu, agrediu o deputado dentro da sessão do Congresso Nacional. E isso, gente, é inadmissível.
Não podemos aceitar uma agressão de um parlamentar a outro dentro do Congresso sem que o Conselho de Ética daquela casa tome um posicionamento firme, até para conter a bagunça. Porque está generalizando, nós estamos deixando de ter discussões, nós estamos deixando de ter debates de ideias para partir para a agressão. E já foi feita a agressão, já houve um tapa de um parlamentar em outro parlamentar. Daí você já vê primeiro nível desse tal de Quaquá, que conhece também pelo nome, né? Mas, Washington enfim, Quaquá, vice-presidente do PT. Não só a questão da agressão, que por si só, para mim já é quebra de decoro, e tenho quase certeza que para muitas pessoas também, ele chamou o Nicolas de viadinho, aspas, palavras do Quaquá que dá para ouvir o som em diversas gravações de vídeo, porque como tinha muita gente com celular ali dentro, gravando e falando, pegou esse fuzuê todo de diversos ângulos. Em alguns celulares dá para ouvir nitidamente o Quaquá chegando com o celular para gravar o que estava acontecendo. Dentre os deputados, o Nicolas que chamava, e também teve vídeo na página do próprio Nicolas falando sobre isso, chamando o Lula de algumas palavras. O Quaquá chegou para gravar e nessa gravação ele fala: tô gravando porque vou fazer uma representação no Conselho de Ética, inclusive contra você, seu, aspas, viadinho. Se ele tivesse parado contra você, tudo tava certo, tudo e ele jogo. pode fazer essa gravação para poder representar no Conselho de Ética. Tava tudo, ele nem precisava gravar, porque a casa tem um sistema de gravação. É só utilizar a TV câmera que estava gravando todo o cenário. Mas enfim, o que saiu daí foi ele xingar, e aí de novo, com palavras homofóbicas contra o Nicolas. Imagina se fosse, quando o Nicolas colocou aquela peruca e fez aquele oba-oba, virou notícia no Planeta. Agora, ele chama o Nicolas de, aspas, viadinho, um termo homofóbico. Imagina, alguém do Partido dos Trabalhadores tendo esse tipo de atitude. Mas teve, eu não vi uma vírgula aí pelo movimento LGBTQIA+, falar sobre o posicionamento do Quaquá, Washington Quaquá, que fez uma fala péssima. E a agressão. Então ali, no caso do Quaquá, para mim tem muitos elementos para o Conselho de Ética instaurar, abrir e punir ele com a punição que é cabível, que é a expulsão da casa. Agora, com relação aos deputados que estavam gritando lá, também não acho que seja o melhor caminho. O que você resolve no Congresso Nacional chamando num evento conjunto entre os três protocolar, poderes, cerimonial, né? Cerimonial, ficar ali gritando para lacrar na internet. Enquanto a gente tem gente que quer só lacrar na internet, a gente não está tendo gente que está aprovando o projeto, que está fiscalizando, que está encontrando onde está o desvio de dinheiro público. Que é a função específica do parlamentar. Que é a função deles. Enfim, no final das contas teve problema dos dois lados. Vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos aí, que aí vai ganhar quem pode mais, chora menos. Vamos ver qual a composição do Conselho de Ética da Casa, de que partidos são. O Lira disse que se depender dele tem punição, o Lira é presidente da Câmara dos Deputados. Ele, na cena que mostra a diretoria da casa, ele balança a cabeça na hora que ele vê as pessoas falando. Na hora você percebe que o Lira ficou ali uma situação indigesta, não era o local, não era o momento, não era a circunstância, mas enfim, segue a vida, bola pra frente. Eu tô aqui com a Carta Capital, ele disse o seguinte: o Quaquá deu entrevista aqui e disse que se me agredir, eu agrido eles. Os bolsonaristas estão acostumados a querer dar uma de machão e bater nos outros. Comigo a porrada canta. Bateu, levou. Vai levar aí uma representação. Eu não vi se bateu, mas que levou, ele levou. Bateu, ele não bateu. De qualquer maneira, como o Washington não, tô com o Washington aqui na cabeça, que é o Washington Quaquá. Messias Donato teve depois quando ele pôde falar lá na tribuna, ele realmente lamentou a situação, porque chegar a esse ponto é lamentável, é sinal de que a guerra é quando a política não consegue resolver. É o que aconteceu aqui. E tá piorando. Você quer saber o que aconteceu depois disso? Sem entrar em nenhum mérito aqui da questão. Deputados já pediram porte de arma automático, sem a necessidade de absolutamente nada, para parlamentares. Então, ou seja, eles não acham que a coisa vai se resolver por ali, que eles precisam agora andar armados automaticamente, porque tem um rito, o parlamentar de fato pode solicitar o porte de arma, mas o que eles querem agora é que seja automático. É deputado, tem porte de arma. Enfim, a lógica, ao invés de caminhar para a discussão das ideias, dos projetos, ela está indo cada vez mais para a agressividade. Não acho que isso vai levar a gente para lugar nenhum. Não faz nem sentido isso, gente. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar. O ano tá acabando. Isso aqui, como eu falei, é 2024 só que vai resolver. Falando em 2024, ano que vem nós temos
eleições. E são eleições municipais. E claro, todos os municípios, 5 e poucos mil municípios de São Paulo terão eleições, mas a de São Paulo aqui nós teremos o terceiro maior orçamento do Brasil, se não me engano. Exatamente. Ou seja, a cidade de São Paulo tem um orçamento maior do que estados. Consequentemente, quem comanda esse orçamento está no holofote. Então fica-se muita discussão de quem vai ser o próximo prefeito. E, portanto, essa semana aqui, já finalzinho do ano, nós tivemos movimentações acerca de quem pode ser o próximo prefeito de São Paulo. Aqui nós tivemos o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, disse que Bolsonaro disse. Eu não achei o vídeo do Bolsonaro dizendo. Disse que disse, né? Disse que me disse. Que o Bolsonaro iria apoiar o Ricardo Nunes, que é do MDB daqui de São Paulo e atual ocupante da cadeira lá da Prefeitura de São Paulo. Então, ao que tudo indica, o PL não terá uma candidatura própria, que até então era do Ricardo Salles, que era a pessoa que estava com vontade de ser o prefeitável, né? Aquele que vai concorrer à prefeitura aqui de São Paulo. E disse aqui para não aceitar a desfiliação, eventual pedido de desfiliação do Salles do PL. Então vai ter ainda uma conversa aí, consequentemente pode rolar um apoio. Então vai você então. E além disso, também na Prefeitura de São Paulo, mais um movimento no xadrez aqui, que foi o da Atena, se filiando ao PSB. PSB, que é da Tabata, da família Campos, lá do Pernambuco, do Alckmin, que é vice-presidente da República. A Tabata é uma das possíveis candidatas. Estou falando possíveis porque tudo isso vai se definir lá para julho, agosto. Então, por enquanto, todo mundo é pré. E aí, ano que vem tem eleição. Qual que é o cargo mais poderoso que tem? Prefeito. A Tabata já é uma das que estão se candidatando à prefeitura. O Datena se filia, então o que você imagina? Vice ou Datena na chapa, sei lá. Mais uma chapa com os dois. Tá bagunçado esse cenário aqui, hein, Ricardo? Mas você aposta na eleição polarizada de novo entre o bolsonarismo, aqui ocupado por sei lá quem for indicado, muito provavelmente o Ricardo Salles, é muito Ricardo Salles não, Ricardo Nunes, e o indicado por Lula, que é o Boulos com uma vice de sei lá quem, possivelmente a Marta. Danilo, e todos vocês que acompanham aqui no meu canal, no Política do Bom Senso, que é o Política do Bom Senso, é o podcast, só tô no meu canal retransmitindo ali para trazer coisinha pro meu canal, gente, também dá curtida lá. Vamos Isso. lá, essa discussão tem muita coisa que vai começar agora a partir do Réveillon, a partir de 2024, Danilo, mas vamos lá. O quadro é assim. Já existe uma candidatura muito bem definida no seu campo ideológico, com seu candidato, com seus apoiadores, que é a candidatura do Guilherme Boulos, deputado federal mais votado do estado de São Paulo, mais votado da cidade de São Paulo. Ele já foi candidato a prefeito na eleição de 2020, ele foi para o segundo turno em 2020, perdeu a eleição para o Bruno Covas, então foi eleito prefeito de São Paulo em 2020. O Boulos continuou a trajetória dele, foi deputado federal, teve a maior quantidade de votos na cidade de São Paulo. Muito Agora alto. ele é candidato, ele conseguiu ter o apoio do presidente Lula, ele conseguiu fazer com que o PT não tivesse uma candidatura, pelo menos até agora. Que é inédito o até PT então. está com ele, exatamente, deve indicar o vice da chapa dele, é uma das possibilidades. E que é inédito o fato do PT não ter uma candidatura. Para você ver como está consolidada a candidatura à extrema esquerda, à esquerda do espectro político do Boulos. Eles estão convidando, o Lula está fazendo um movimento para tentar trazer a Marta Suplicy, que era do PT, saiu do PT pela porta dos fundos, brigada, foi para o MDB, que é o partido do atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes. Tá vendo que é muito Ricardo? Ela é secretária do Ricardo, secretária de Relações Internacionais, alguma coisa assim. Ela é secretária municipal. Nossa, você vai sair para concorrer contra o cara? Pois é. E aí ela pediu agora, recentemente, licença de 30 dias do cargo de secretária. Eu acho que vai ter nesses 30 dias a decisão da Marta, se ela vai. O que foi feito para ela, conversa de bastidores, é que o PT, o Lula, convidou ela para vir voltar para o PT e ser a vice do Boulos. E aí ter uma chapa Boulos-Marta.
Isso no campo à esquerda. No campo do centro, nós temos ali se posicionando a Tabata Amaral, que é de esquerda, mas flerta com o centro. Ela se diz uma pessoa de centro-esquerda, tentando uma candidatura. E na tentativa dessa candidatura, ela vem conseguindo sucesso, porque ela tem o apoio integral do partido dela, ou seja, ela vai ter a legenda, caso de fato essa candidatura vá à frente, que é o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ex-governador Márcio França, e eles fizeram um movimento articulado... Da família Campos, do Pernambuco, e eles fizeram um movimento para trazer o Datena, que estava no PDT, apresentador José Luiz Datena, que já ensaiou diversas vezes ser candidato ao Senado, à prefeitura, ao Senado, à prefeitura, nunca foi candidato. E sempre desistia, faltando 2 minutinhos para terminar o jogo. Mas ele saiu do PDT e filiou-se ao PTB, que era a imagem que estava mostrando aqui. PSB, rapaz. Desculpa, perdão, ao PSB. Saiu do PDT, muito que fazia parte disso, e veio pro PSB mesmo, o partido da Tabata. E aí já começou a subir hashtags por aí, Tabatena, Datena vai ser vice da Tabata. Minha opinião, só um balão de ensaio. Vão usar o nome do Datena até junho, que é o período das convenções municipais. Em junho, Datena sai fora, só que até lá, essa chapa, o Datena é conhecido por muita gente, vai conseguir dar uma alavancada no nome da Tabata, que é uma deputada que não é tão conhecida assim, teve uma quantidade razoável de votos, mas não é uma figura que todo paulistano conheça. Não. Então ela vai conseguir espaço para se apresentar para a sociedade paulistana ao longo do primeiro semestre de 2024, junto com o Datena. Quando chegar em julho, aí vai ver a situação que ela vai estar nas pesquisas, como é que ela tem com condição de arrecadar. Inclusive já está arrecadando recursos para pré-campanha. Conseguiu arrecadar com um grupo de empresários da Faria Lima mais de R$1 milhão de doação que já foram feitas para o PSB, partido dela, para que o partido possa usar na pré-campanha de divulgação da Tabata. Ou seja, já está funcionando. Só que ela se apresenta, Danilo, como uma pessoa de centro. Eu fui dar uma olhada na votação que ela teve para deputado, para saber se os votos dela vêm da periferia, onde o Boulos tem uma força maior. Ele teve uma baita de uma votação na periferia da cidade de São Paulo, a Tabata não. A Tabata teve a grande esmagadora maioria dos votos dela no centro de São Paulo, no chamado centro expandido de São Paulo. Um pessoal com uma classe social um pouco mais abastada, que é quem vota na Tabata. E esse eleitor, olha só, é cobiçado pelo prefeito atual, Ricardo Nunes. Então uma estratégia que lá atrás até eu mesmo já pensei nisso, falei, mas a Tabata ela é de esquerda, ela não vai sair de esquerda para poder tirar votos do Boulos. Não, nessa equação política a Tabata não tira votos do Boulos. O Boulos está mais à esquerda, às margens, à periferia de São Paulo. A Tabata está mais no centro. Ela tira voto diretamente do Ricardo Nunes, que é um ser de centro, está no MDB. Ele está se apresentando como um candidato de direita, mas não é de direita. Para aproveitar o apoio Sim, porque ele precisa. Só. A única condição do Ricardo Nunes ir para o segundo turno é ele ter esse apoio do centro-direita, da direita brasileira e do bolsonarismo. Sem o apoio do bolsonarismo, ele não se projeta para o segundo turno. Enfim, tem muita coisa se mexendo aqui. Hoje, a disputa tá Boulos no segundo turno, num possível segundo turno, porque a eleição de São Paulo vai para o segundo turno. Não tem desenho de nenhum candidato ter 50% dos votos válidos mais um para ganhar no primeiro turno. Esse desenho não tem. É Boulos com uma vaga no segundo turno, esperando quem virá para disputar com ele o segundo turno. Hoje, o mais provável é o atual prefeito Ricardo Nunes. Ele já tem também, é prefeito da cidade. Isso já conta muito. Tem caixa, tem a máquina, chamada máquina na mão. Tem a legenda do MDB, que é o partido dele, que o apoia. O MDB vem fazendo um trabalho de alianças forte, vem trazendo várias outras legendas apoiando o Ricardo Nunes. Então ele está conseguindo aí bastante tempo de televisão, quantidade de candidatos a vereador apoiando o nome dele e recursos financeiros para a campanha dele. Então ele está bem estruturado para isso. Mas tem a desvantagem de ter um nome desconhecido. Muitos paulistanos sequer sabem que o Ricardo Nunes é o prefeito da cidade de São Paulo. Então ele tem muito para divulgar o nome dele. E mais à direita teríamos o deputado federal Ricardo Salles, que esse se apresenta como um candidato de direita, defensor das ideias da direita brasileira.
Porém, o Ricardo Salles precisa, para ter uma candidatura minimamente viável, do apoio do Bolsonaro. E de uma outra legenda, porque ele está no PL e o PL, o presidente nacional do PL, já declarou apoio ao Ricardo Nunes. Ou seja, o Ricardo Salles no PL não tem a legenda. Então, além dele buscar o apoio de Bolsonaro, da grande liderança que é o Bolsonaro para ele precisa de um partido que o receba e dê a ele a legenda. Sem um partido político você não pode ser candidato no Brasil. Então tem toda essa manobra. Parecido com o Salles está o Kim Kataguiri, que é membro de um movimento chamado MBL, tá no União Brasil hoje. Está afiliado à União Brasil, tem bons contatos na direção nacional da União Brasil, tem bons contatos na direção estadual da União Brasil, mas não tem a municipal da União Brasil, que está sob a tutela do vereador Milton Leite, presidente da Câmara. Presidente da Câmara Municipal, que já está fechado exatamente pela, sei lá, 8ª, 6ª, 5ª, o presidente eterno da Câmara Municipal de São Paulo, que já está fechado com o Ricardo Nunes. Então, ou seja, o Kim Kataguiri também não deve ter a legenda do União Brasil. Então está pontuando nas pesquisas, tanto ele quanto o Salles, mas ambos não têm partido político ainda que garanta a legenda para eles. Que é pressuposto para você se candidatar, ter um partido que Ou seja, nessa equação que eu estou trazendo para vocês, tanto o Salles quanto o Kim não têm partido ainda, precisam de um partido. E o Salles, além de não ter partido, ele precisa do apoio do Bolsonaro, que foi dito ontem, que apoiará, dito pelo Valdemar da Costa Neto, que é presidente nacional do PL, já apoia o Ricardo Nunes, que o Bolsonaro disse a ele, aí tá no disse-me disse, ok? Bolsonaro disse pro Valdemar, que disse pra imprensa, que o Bolsonaro disse pra apoia gente. Ricardo Salles. Desculpa, que o Bolsonaro apoiará Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. Então, esse é o quadro. Minha análise, Boulos está no segundo turno, e é aí que a gente precisa, para quem é de direita, para quem é de centro-direita, abrir os olhos e abrir 2 par de olhos bem abertos. Porque hoje você tem a posição do Boulos à esquerda com um lugar no segundo turno das eleições de São Paulo, muito provavelmente. Principalmente se essa aliança der certo dele trazer a Marta Suplicy de vice na chapa dele. Aí ele se empodera, como diz eles gostam dessa palavra, ele se empodera muito. Porque já tem um recall da eleição de 2020, tem um recall da eleição de 2022, onde foi o mais votado aqui. Tem o apoio do presidente Lula e vai ter uma ex-prefeita na sua chapa que também tem um recall de algumas coisas ruins e boas também. Então vai ficar uma chapa muito forte. Eles vão ter uma aliada, que é a Tabata Amaral, batendo no atual prefeito Ricardo Nunes. Se você entrar nas redes da Tabata Amaral, toda que a postagem dela é sentando o cacete no Ricardo Nunes. Por quê? Porque eles dois estão transitando num público de centro para pegar esse eleitorado. Então ela não vai tirar voto do Boulos, ela vai tirar voto do Nunes, com a intenção de derrubar o Nunes e ela subir. Ou seja, tem uma pequena, mas existe uma possibilidade da gente ter um segundo turno entre Boulos e Tabata. Acho pequena. Acho que hoje o desenho é Boulos e Ricardo Nunes, o atual prefeito. Se tudo correr como está, se o Ricardo fizer o trabalho que tem que ser feito, se o Ricardo fizer conseguir de fato ter o apoio do Bolsonaro, deve ser essa polarização. Boulos representando a figura do Lula e o Nunes tentando representar a figura do Bolsonaro, porque muitos bolsonaristas não colam. Ricardo Nunes não é um cara de direita, de sempre direita, de ideias liberais, não é essa pessoa. Inclusive, está tendo algumas políticas bem avermelhadas, como, por exemplo, a lógica do Domingão Tarifa Zero, que é uma bandeira, inclusive, da própria esquerda. Sim. Mas enfim, passe livre. Eu tomei o cuidado de dar uma olhada no orçamento que a Câmara Municipal de São Paulo aprovou. São Paulo vai ter 111,8 bilhões de reais para 2024 de orçamento da cidade. É muito mais que qualquer outro estado, gente. Isso. Todos os outros estados, exceto o estado de São Paulo. Então vamos lá. E o Ricardo Nunes, prefeito, é muito Ricardo, a gente se confunde. Ricardo Rosso, Ricardo Nunes, Ricardo... Nossa, o Ricardo... Vou falar uma previsão aqui. Ricardo aparentemente tem sucesso na política, dando viu? Uma sucesta, fica aí. Vambora, fica a dica. Então, o Ricardo Nunes tem aí a previsão de gastar uma boa quantidade do orçamento, por exemplo, com a habitação, que é uma outra bandeira forte. Ele está selecionando bandeiras que são importantes, são necessárias, mas elas estão bem ligadas à identidade da esquerda. E ele está colocando ali. Já foi o transporte, que vai ter uma quantidade imensa de dinheiro para o subsídio do transporte, mais o Domingão Tarifa Zero em 2024. Então vai ter uma quantidade significativa
pouco mais de 6 bi, é 5,4 bi de subsídio para que a tarifa não aumente, fique o preço que ela tá, mais o Domingão tarifa zero, que aí tem divergência, a prefeitura diz 285 milhões, a Câmara reservou meio bilhão, então tem aí um número aí, ou seja, mais de 6 bi vai ficar só para o transporte, 3,5 bi eles querem para a habitação, que é mais de 60 mil casas, ou seja, ele está mirando de fato num público de centro-esquerda, tentando tirar alguns votos do Boulos. Então essa briga já começou, ela é complexa, mas na minha análise hoje, política é uma coisa que muda todos os dias, muda os players, inclusive dizem aí que pode aparecer um novo player que pode ajudar, poderia mudar tudo isso. Não sabemos, vamos aguardar para ver. Do jeito que está o tabuleiro hoje, Boulos no segundo turno, Ricardo Nunes muito provavelmente no segundo turno, a gente teria aí a prefeitura na disputa entre os dois, o atual prefeito Ricardo Nunes e o segundo colocado nas eleições de 2020, Guilherme Boulos. É uma ótima observação que você falou aí, do Datena, que possivelmente... Porque já foram várias, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram muitas vezes em que ele se projetou senador, chegou no momento, dizem as más línguas que era para aumentar o cachê dele lá na Band. Na Band. Né? Ó, eu vou sair. Ah não, fica aqui um pouquinho mais. Então me dá um salário que eu desisto, tal qual o Luciano Huck fez em 2020, 2018. Parece que tá fazendo né? escola aí. Fez sucesso. Então eu não vejo muito que vai... Cadê o menino? Sumiu aqui, Jesus? Ele sumiu, tá aqui. Tá por eu aí. não vejo muito sucesso aqui, porém, é uma ótima estratégia para a Tabata ter essa projeção aqui a reboque do Datena e possivelmente no futuro, sei lá, se tornar a vice do Boulos. Porque, como você me ensinou uma vez, o seu vice tem que agregar votos onde você não tem. Exato. E essa estratégia é perfeita. O Boulos pegando ali a periferia, a Tabata pegando o pessoal mais, abre aspas, como foi o... Qual é o nome dele? Geraldo Alckmin com Lula. Ele é o freio do Lula. Seria aqui o freio do Boulos. Seria uma estratégia perfeita. Ao mesmo passo que eu ainda acredito aqui que pode surgir um player à direita, um Ricardo Salles da vida, porque, olha, a imprensa diz que o Valdemar disse que o Bolsonaro disse. Nunca o Bolsonaro falando especificamente. Mas né? isso é ruim. Porque se você olhar, eu vou falar ruim o quê? Se você olhar hoje o quadro, gente, quem é de direita, assim como eu, e acredito que o Danilo também, acredito não, tenho certeza, do centro para a direita, nós não temos um nome consolidado. Nós já estamos virando o ano, entrando em 2024. O Lula já esteve aqui em São Paulo, em eventos. Já está consolidadíssimo o candidato do outro lado. O cara já está fazendo campanha, não é que está consolidado, ele está fazendo campanha. Onde vai o Lula inaugurar, está lá o Boulos fazendo todo o trabalho. A Tabata está se articulando, já recebeu dinheiro no partido, já está tentando cavar a imagem de um vice, que provavelmente não acontecerá essa chapa, mas enfim, no fim do dia está todo mundo se mexendo. E do centro para a direita não tem. O que nós temos consolidado é o Ricardo Nunes, que é um candidato de centro. Mas a direita nós não temos, nós vamos ter que votar de novo num de centro porque não temos da direita. Realmente faz 2020. com que a direita está muito dependente do posicionamento do Bolsonaro e ela não está organizada, ou seja, o Bolsonaro não fala. Ele tinha que vir a público, na minha opinião, e falar, gente, vou apoiar o Salles. Olha, nós vamos construir uma alternativa para a direita. O Salles é meu candidato. Ou não, vou apoiar o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes acha que entre ele e o Boulos, nós vamos de anti-Boulos aqui. E vou apoiar o Nunes. Mas se posicionar, sei que é cedo, a gente cria uma expectativa muito grande, talvez, para o ex-presidente Jair Bolsonaro seja cedo esse movimento, ele precisa esperar, ver como as peças realmente se posicionarem, cada um vai correndo, mas a campanha já está, a pré-campanha, como chamam, já está acontecendo. E aí o candidato da centro-direita acaba ficando cada vez mais pro fim do processo. Enfim. Aqui eu tinha dito que pode ocasionalmente essa decisão tirar o Salles pedir a saída, porque como você disse, tem que ter um partido. O Salles pedir a desfiliação e ir para outro. Ele pode, enquanto deputado, fazer isso? Trocar? Tem que ter um acordo. Aí teria se o Valdemar, se o PL liberar ele pode ir. Ele não pode ir a contragosto do PL, o que também faz parte dessas negociações de bastidores. Pode ser que o PL tenha dito, não, se você quiser, você vai ficar aqui, ou vai perder o mandato, porque o mandato é do PL. Não tem que nem com jogador uma janela de oportunidade para transferência? Agora, né? Não, a janela seria um pouco mais à frente. Agora não. Mas existe então a possibilidade, só que lá na frente. Vai lá na frente. Não é o caso agora para prefeito. Então ele vai ter que pedir o apoio, a bênção, a liberação, como se chama, do PL, o que não acho que seja difícil, não.
Se o Bolsonaro quisesse apoiar o Ricardo Salles, ele tem partido, inclusive, aí, houve uma fusão entre o Patriota e o PTB, que criou uma nova sigla, não lembro o nome da sigla agora, nem sei se vocês já definiram o nome delas, mas era o Patriota e o PTB se fundiram. E tem um novo partido. Esse partido parece que estava disposto a receber Ricardo Salles. Qualquer partido está doido para receber a bênção do Bolsonaro, quem quer ter. Desde que o Bolsonaro abençoe. O problema é que o Bolsonaro não se posiciona. Então, para ele não se posicionar, o Ricardo Salles não pode sair do PL correndo o risco de perder o mandato amanhã ou depois, a revelia de não ter o apoio do Bolsonaro. Então fica tudo isso dito pelo um dito, aí esse final de semana é Natal, o outro é Réveillon, festa, Carnaval, e a esquerda fazendo campanha e a direita olhando para o teto. Correndo risco, é um risco pequeno, probabilidade pequena? Mas tem um risco da Tabata Amaral com esse papo de Datena subir, tirar voto do Ricardo Nunes, que é o prefeito, que disputa com ela ali no centro, e a coisa andar. E olha que loucura, eu sempre fui muito crítico do calendário eleitoral. Por quê? Como você falou aí, convenções lá para PQP em agosto. Junho. Mas... Junho? Junho. Agosto já começa a campanha. É verdade. Aí é setembro, outubro, eleição praticamente, se tiver o segundo turno em novembro. Mas olha que loucura. Para fazer isso aqui que o Datena fez, que é se filiar, normalmente é 30 de março. Então, em 30 de março, você define o partido que você quer ficar. Não estou falando nada de candidatura, é só um partido. Então, vamos dizer que eu vou ser candidato. Já não serei. Mas vamos dizer que eu vou lá no Partido do Bom Senso, me filio em março. Aí vai chegar junho... As convenções. E pode ser que o Partido do Bom Senso olhe e fale, legal, mas a gente vai apoiar o Zé. E eu... Desculpa. E eu me dei mal. Aí você fala, outro partido gostaria de ter o Danilo como candidato, mas já passou o prazo. Eu não vejo muita lógica. Aí você é candidato, mas não pode falar que é candidato, tem que falar que é pré-candidato até lá. Todo mundo sabe que o Ricardo Nunes, por exemplo, é candidato. Isso. Mas devido a uma formalidade de calendário, não pode falar essas coisas. Eu não vejo muita lógica, mas esse calendário é feito pelo TSE, Tribunal Superior exatamente. Quando há ausência de normativa vinda do Congresso Nacional, o TSE tem a possibilidade de regulamentar. Acho muito mal regulamentado por conta disso daí. É candidato, não é? Aí eu quero ser candidato, o partido Inclusive, vou dar um exemplo prático. O Moro se filiou à União Brasil no último dia. Vem pra cá que você vai ser presidenciável. No dia seguinte, quando terminou o prazo, já falou, não, você não vai ser presidenciável. Então, acabou. Não tinha mais o que fazer, não tinha nenhum movimento que ele podia fazer para se tornar um presidenciável, porque o partido definiu, já lá que na convenção partidária, não teriam um presidente. Eles iriam apoiar. Porém, você tem que se filiar lá atrás. Na minha concepção, com devido respeito ao TSE, muito mal construído esse calendário eleitoral. Não, eu também acho. Acho que, por exemplo, isso gera aqui nessa disputa que a gente estava dando exemplo, o problema do Kim Kataguiri. Está no União Brasil, é deputado federal pontuando nas União pesquisas. Está pontuando nas pesquisas, mas se o União Brasil chegar nos 45 do segundo e falar não tem a legenda, que é o que eu acho que vai acontecer, ele não é candidato, porque não dá mais para sair para outro partido. E também ele dependeria da liberação do União Brasil para ele ir para outra legenda sem perder o mandato, porque é deputado federal. Tudo antes do finalzinho do prazo também. O que atrapalha o processo, porque o Kim está pontuando nas pesquisas, está crescendo nas pesquisas, mas pode não ser candidato por falta de legenda. Que loucura. É um jogo complexo. Mas, de novo, a regulamentação via TSE se dá por ausência de regulamentação do Congresso, porque diferente, o Poder Judiciário, ele não deveria legislar. Porém, o TSE, a Justiça Eleitoral, tem essa possibilidade de regulamentar as eleições quando não tiver uma norma geral vindo do Congresso Nacional. Então, enquanto o Congresso não se preocupar com essa pauta, o TSE regulamenta. E, na minha concepção, muito mal. Você está procurando o link aí, né? Eu estou procurando esse PL. Exatamente, porque eu esqueci. Mas é um assunto rápido, que deveria ficar nas rapidinhas. Mas eu gosto, eu queria gravar, inclusive, um vídeo sobre isso. O Ricardo está vendo o próximo tema aqui. Aqui, ó, meu amigo. Câmara aprova e regulamenta o projeto que regulamenta o mercado de carbono. Isso aqui, gente, é assim, aquelas coisas que ninguém entende. Mas eu acho interessante. Acho que seria uma coisa legal para a gente falar, para fugir desse partidarismo, etc. O meio ambiente tem uma posição muito central hoje. Todo mundo fala que o mundo está acabando. Por exemplo, nós estamos aqui no ar-condicionado 25 graus, enquanto está 40 e poucos lá fora. Está insuportável. Né? E existiu
Inclusive, estamos falando que já está em queda e o Brasil está regulamentando na baixa. Mas enfim, acontece o seguinte, tá vendo essa empresa aqui tacando fumaça pra caramba no meio ambiente? Não reproduz não, Globo, pelo amor de Deus. Enfim, tá soltando lá os gases do efeito estufa, aí essa empresa fala, olha, eu vou ter uma ação para compensar. Antigamente, pegava o instituto, sei lá, qualquer, plante da vida, falava, vou te dar um dinheirinho, você planta. Isso tudo, uma pessoa olhou e falou, dá para regulamentar isso. Tem um negócio aí. Tem um negócio aqui. Aí o que acontece? Eu, indústria, vou lá e emito, eles falam em toneladas de gás, mas é em tonelada. Emito uma tonelada disso aqui de gás. Aí eu contrato o Ricardo, que é especialista em engenharia florestal, fala, planta o equivalente a essa tonelada. Aí o Ricardo planta essa tonelada, eu pago para ele. E na prática, somando 1 e menos 1, eu zerei a minha emissão. Eu poluí, porém eu tive uma atividade que despoluísse. Isso sempre aconteceu, como falei, o Instituto Mata Atlântica, o Instituto Amazônia, sei lá. Estou chutando inclusive os nomes aqui. É o chamado crédito de carbono. Aí, exatamente, fizeram o crédito de carbono. O Brasil fez uma lei para regulamentar. E aí qual foi a lógica? Foi ontem. Eu gravo nas sextas-feiras, vocês veem no sábado. Foi ontem, então quinta-feira para vocês. Que inclusive era mais um daqueles projetos que vão para votação sem o projeto. Ninguém sabe qual é o projeto porque o relator não apresenta. Eu acho um absurdo, porém é assim que funciona lá na Câmara. O que acontece? Eles criaram um sistema brasileiro de emissão de gases. Então vai ter um órgão público. O órgão público vai falar, Ricardo, você emitiu 10 toneladas. Como você vai compensar essas 10 toneladas? E o Ricardo vai ter que apresentar um plano. Eu vou contratar a Fazenda Maria, e a Fazenda Maria vai fazer aqui bioengenharia, aquelas coisas bonitas para compensar minha emissão de carbono, de modo você reduzir ou zerar. Quem não conseguir reduzir vai ter um imposto maior. Ontem foi regulamentado esse sistema. Se você emite mais de 10 mil toneladas, porque toda atividade humana polui, nós respiramos, certo? E depois quando a gente devolve gás carbônico, né? Foi pelo menos isso que eu aprendi. Então nós poluímos pelo simples fato de estar vivo. Então não é qualquer pessoa que vai se sujeitar a esse sistema. É só a empresa que emite 10 mil toneladas de gases de efeito estufas por ano. 10 mil toneladas de gás é muita coisa, gente. Gás é aquela coisa etérea. Imagina 10 mil toneladas. Então o pessoal que realmente polui vai se sujeitar a esse sistema de compensação de crédito. É um assunto meio out. Pessoas não vê no documentários aqui, no noticiário, não sai no Jornal Nacional. Mas é um assunto que eu acho legal, interessante. Acho uma prática legal que já existia. Como falei antigamente, você contratava alguém para fazer as compensações e sair bonito. Já existe há algum tempo no mundo essa lógica, principalmente pelos países que são muito poluidores, como China e Estados Unidos. Coincidentemente, as duas maiores economias do planeta, então eles vão lá poluindo e aí depois vão tentando compensar, dando, por exemplo, dinheiro para o fundo da Amazônia. Não é uma lógica um pouco diferente, mas só é praticamente grandeza, isso. Mas é a mesma. Vem dar um dinheirinho aqui para o fundo da Amazônia, a gente não sabe direito o que vai fazer, porque não tem nada mais ou menos desenhado, e aí então eles tiram o peso da consciência de poluírem muito. A China, inclusive, tem minas de carvão ativas, um negócio surreal. E ela não tá para aquecimento de casa, um negócio que polui assim. E muitas vezes não participa dos encontros internacionais, não tá dando a mínima pro processo. Mas eu acho que é um projeto de lei que vale a pena, bacana ter sido aprovado. Pena que demora tanto para acontecer aqui. Porque, como diz os jovens aí, o hype já até passou. Foi muito tempo. Já até passou, mas ok, antes tarde do que nunca. Então, projeto ok. Interessante, acho legal. Interessante. Aqui tem muita gente que critica essa parte do carbono, do crédito de carbono, porque dizem que é uma licença para que as empresas poluam. Mas elas vão poluir. Elas vão poluir. Ponto. É melhor então que tenha compensação. Pelo menos nesse caso existe uma compensação. Aí a pessoa vai falar, seria bom que fosse uma adesão voluntária, mas tem um sistema, enfim. Deus, esse pessoal também não tem nenhuma noção. Agora terá, claro, vai para o Senado para poder votar, mas caso aprovado vai ter esse sistema, esse comércio de crédito de carbono, que inclusive é um mercado, gente. É um mercado aqui no Brasil, com essa lógica de compensar crédito. Você tem uma fazenda que está desocupada, você pode se habilitar aqui como um dos compensadores e, consequentemente, receber por isso.
O Ricardo estava comentando da Noruega, por exemplo. A Noruega explora muito petróleo, que é um combustível fóssil. Portanto, emite muito carbono na atmosfera. Então, ela dá dinheiro para o Fundo da Amazônia, que, em tese, vai compensar as emissões. É assim que funciona. Eu vou poluir bastante, você vai despoluir, e aí fica no zero. É uma das iniciativas para tentar diminuir, né, o nosso apocalipse aí que está chegando, né? Eu vejo que o tema ambiental, o pessoal fala, é tema de esquerda. Eu acho que é um tema humano. Eu sofro pra caramba com esse calor desgraçado. Então, pra mim é muito importante. Porém, eu vejo que mesmo com Marina Silva, eu até fiz um vídeo sobre isso, olha Manaus como é que tava, o Pantanal em recorde de queimadas. É um assunto que dá muito like, mas que pouca efetividade tem, e é muito importante. Eu, por exemplo, se subir 5 graus aqui, fica pra mim insustentável. E é muita demagogia nesse assunto, justamente por quê? Porque as pessoas que moram nessas regiões, na região da floresta amazônica, na região pantaneira, em outras regiões que nós temos pelo Brasil, essas pessoas também precisam comer, pagar suas contas, criar seus filhos. Então a gente tem falado palavras bonitas como desenvolvimento sustentável, mas não tem colocado em prática o desenvolvimento da parte do sustentável. Então é muito fácil a gente ir lá e dizer, não pode desmatar aqui. Mas como é que essas pessoas vão comer? Qual é a outra atividade? De que maneira a gente gera a empregabilidade dessas pessoas? É bem complexo e tem muita demagogia. Na verdade, a maior parte do assunto aí é demagogia, gente que fala uma coisa e faz outra. E isso é muito... Mas olha que interessante. Se funcionasse isso aqui, você que mora numa região dessa, preserve e você será remunerado por isso. Pronto. Entendeu? Falta combinar com os russos. Tá bom? Galera, nós estávamos aqui falando... Terminamos de falar aqui do mercado de carbono, começamos aqui a falar da Blaze, e aí depois de muito tempo eu olhei ali e falei, ué, parece que não está gravando. É muita tristeza, gente. Então, aí eu fui olhar, já vi que a gente já passou da 1 hora, e meu compromisso é sempre de ter o resumo da semana em 1 hora. Então eu vou transformar esse assunto aqui, que a gente já está falando pela 3ª vez, em uma notícia rápida, que são as rapidinhas de final aqui que eu falo. Vocês todos ficaram sabendo do burburinho aí que o Fantástico trouxe a Blaze, porque a Blaze, em tese, não é regulamentada aqui no Brasil, e os influenciadores que são, quem gera também conteúdo para a Globo, ficaram tudo revoltados, né? Teve um burburinho aí no Twitter quanto a isso. A Câmara também aprovou as bets, que diferente do Congresso, diferente da Cassino, é cota fixa. Eu aposto pela 3ª vez Fluminense e Manchester, que foi hoje o Mundial. Isso, o Fluminense perdeu. O Fluminense perdeu, mas vamos dizer que eu não soubesse e apostasse no Fluminense, ia ganhar 50 vezes mais. Isso é cota fixa. Isso é permitido se tudo der certo, se o SPL for aprovado também lá na Câmara dos Deputados. Tentou-se colocar os cassinos aqui, certo? No Senado você tentou colocar os cassinos, tirou os cassinos. Foi pra Câmara? Na Câmara colocou-se os cassinos. Meu então Deus. vai valer para os cassinos também. Tá, então futuramente talvez esse assunto tenha regulamentação. Hoje tá à margem da lei. Por isso esse bafafá que teve aqui também lá na Globo. Outra notícia rápida. O orçamento federal foi aprovado porque os deputados não podem sair de recesso até que o orçamento federal do ano subsequente seja aprovado. Então aprovou-se hoje. O orçamento para a publicidade em 2024 é maior do que o de segurança pública. E você tinha comentado no vídeo que a gente perdeu. Que o fundo eleitoral também é maior que a segurança pública. Prioridades. Nós também tivemos aqui o Congresso Nacional, a Câmara, uma comissão de segurança pública, uma comissão temática, aprovando um PL que daria aos estados o poder de conceder registro de armas de fogo, né? É um projeto de lei que está em discussão lá no Congresso, na Câmara, que ainda vai votar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, para depois ir para o Senado, blá blá blá, e depois possivelmente ser judicializado, que eu tenho certeza que vai ser judicializado. Mas para quem aí é entusiasta de armas de fogo para posse, porte ou práticas esportivas, que legal. De tiro esportivo, é uma notícia legal para vocês aí. E considerando que teve um acordo que a CCJ ia ficar com presidência rotativa. Então, possivelmente no ano de 2024, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, vá para o PL. E muito provavelmente esse projeto de lei vá para frente. Mas no plenário, Deus nos ajude, cada um por si.
E por fim, a última notícia, que vocês não vão ver a minha reação inédita, porque eu já reagi, infelizmente perdemos o vídeo, que foi o ministro Dias Toffoli anulou uma multa do JTF de 10 bilhões de reais, decorrentes de um acordo de leniência, que é leniência é o crime cometido pela empresa, a empresa, né? Que quem comete crime é pessoa, mas vamos dizer que o culpado foi a empresa, é a leniência. E aí faz um acordo, tinha uma multa de 10 bilhões, que ela tinha confessado, e o Toffoli anulou. Até aí, mais um dos casos brasileiros. Aí você vai olhar um pouquinho mais as entrelinhas e vai ver que quem defende a JTF é quem, Ricardo Rosso? A esposa do Toffoli. Dá pra acreditar num negócio desse, gente. Eu nem ia comentar nada, mas vou rapidamente falar, porque olha, na hora que a pessoa tem vontade de desistir. Porque, gente, não é possível que na calada da noite, nos 45 do segundo tempo do ano de 2003, um ministro do Supremo Tribunal Federal anule uma multa de 10 bilhões de reais de uma empresa, aquela dos irmãos Batista, que a gente já conhece, de outros governos e tal. 10 bilhões, a gente está falando de 10 reais, 10 milhões de reais, são 10 bi com B. Que o orçamento federal com 10 bilhões seria assim, turbinado. Pelo amor, cara, você tá de brincadeira, ia ajudar muito, tem muita coisa para ser feita no país. Aí você dá libera, acaba com a multa e a sua esposa é advogada do outro lado. Cara, virou palhaçada, virou, com todo respeito aos palhaços. Ficou um negócio bizarro demais, mas enfim, aconteceu isso aqui no Brasil agora. Lembrando que existia um artigo no Código do Processo Civil dizendo que o juiz tinha que se declarar impedido de julgar causas na quais um parente figurava como advogado do outro lado. Justamente por isso, pô. Você é meu irmão, eu sou ministro da Suprema Corte. Você fala, Danilo, eu tô com um processo aí. Cara, por mais que eu seja técnico, é meu irmão, pô. O que você quer? Tá, é isso aqui. Era desse jeito que era pra impedir. Então eu tinha que falar, olha, o Ricardo é meu irmão, então eu não posso julgar. Eu posso até, como o ministro falar, ô ministro tal que vai pegar, dá uma... mas pelo menos não sou eu, pra não ficar esse escárnio. Pois é. Porém, o STF declarou inconstitucional. Quem declarou? O STF. Olha só, os próprios ministros declararam que agora eles podem julgar o caso Quando quem quiser que seja. Quando o Zanin entrou, porque sobre ele recaía muitas dúvidas sobre como ele ia julgar as ações da Lava Jato, né? Já que ele era um dos interessados ali quando foi advogado do Lula. A discussão era até que interessante, porque imagina, você contrata um escritório, eu já trabalhei em escritórios grandes, eu era um entre 500. Imagina se eu tivesse um parente no tribunal superior e esse tribunal teria que se declarar indepedido em todos os processos em que essa banca dos advogados funcionasse. Aí você fala, realmente, faz sentido. Não tem como eu saber se é o Danilo que é o advogado e o meu parente é o juiz, necessariamente tem algum impedimento ou não. Era para esse tipo de situação que é nebuloso. Não tem como saber, às vezes, se em algum momento eu já atuei naquele processo. Agora, não foi para situações em que o impedimento é claro e patente, como esse caso. É a esposa. Mas, Supremo, como diz o nome, a nós... Sigamos. Cabe seguir. Acho que é o que não tem mais o que fazer, que você deu o resumo da ópera. Então, sigamos. Por esse vídeo aqui, acredito que as notícias são essas. Essa semana, eu acredito que na semana que vem os deputados vão de fato estar em férias. Isso, não, vamos sim. Tá? E não teremos mais notícias desse tipo para comentar. E também tem recesso no Poder Judiciário, que vai começar agora. O Lula disse que também vai tirar umas férias. Então, para não deixar vocês órfãos da nossa companhia, na semana que vem trago o tão aguardado, a tão aguardada retrospectiva do ano, um resumão de tudo que aconteceu no ano de 2023, que é uma missão difícil, porque logo no comecinho do ano já teve 8 de janeiro. Repercussão desse 8 de janeiro, final do ano cheio de coisas recheadas pra gente comentar. Então, aguarde o próximo vídeo, vai ser bom. Bombástico. Ricardo Rose, onde o pessoal te acha? @Ricardo Rose Oficial, Instagram, YouTube, todas as redes. E Política do Bom Senso no Instagram e Bom Senso aqui no YouTube também. Tá assistindo o Ricardo, vem no Política do Bom Senso, se inscreve, ativa o sininho, compartilha no grupo da família. Tá assistindo aqui, vai lá no Ricardo, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho. E compartilha esse
esse vídeo no grupo da família. Se você não gostou, compartilha no grupo do trabalho, que o pessoal fala, nossa, que pessoa culta, se preocupando com os assuntos nacionais, mas compartilha, dessa força pra gente. Como eu disse, eu recebo tão pouco aqui, você não tem noção. A gente faz de fato isso aqui porque gosta. Então, você compartilhando, curtir e se inscrevendo é de fato uma compensação pra gente, dá um ânimo pra gente continuar. Paga com joinha. Exatamente, é o seu pagamento aí. Joinha neles. E acho que vai ser, então, de fato, o nosso último resumo da semana, do ano, tá? E em 2024 nós temos um ano eleitoral, portanto, nossos assuntos são muito maiores e você pode contar tanto com o Política do Bom Senso quanto com o Ricardo Rose para te deixar inteirado de tudo que acontece na política nacional e internacional. Exatamente, aproveitando aqui os chapéuzinhos aqui, né? Desejar a todos vocês um excelente Natal, que vocês passem bem ao lado de quem você gosta, da sua família, dos seus amigos, que seja tudo muito maravilhoso nesse Natal de vocês. Exatamente. Eu, como não sou tão culto assim nas palavras, faço as palavras de Ricardo Rose. Um ótimo Natal a todos. Até porque esse vídeo vai sair justo no sábado em que se comemora aí a véspera do Natal, tá bem? Espero que vocês tenham um bom Natal e tenham um bom vídeo também, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, até um próximo vídeo, tchau, tchau. Valeu.